para mostrar essa festa da Barreira do Vasco. Uma festa democrática, uma festa para todos, uma festa inclusiva. Uma festa que não custa dinheiro, não. É só o seu amor. Traz seu amor e vem participar da festa. Tá aí, ó. Olha que lindo. Olha que imagens maravilhosas em 4K para você, torcedor do Vasco. Isso me emociona. E é essa imagem que a gente quer que vá para o mundo inteiro, para que as pessoas entendam o que é a Barreira do Vasco. Isso é a Barreira do Vasco. Isso é amor. A imagem do gol, né? Aquela galera pulando. É São Januário, só que um pouquinho mais do lado de fora, a galera jogando aquela cerveja pro alto. Pô, foi emocionante quem tava aqui assistindo o jogo. Aí tinha um delayzinho, né, do tempo que a gente tava aqui olhando. Aí nós olhamos ali pro monitor, a galera chegando o gol lá pra eles lá fora, cara. Muito emocionante, muito legal. Meu amigo vascaíno, que festa fantástica foi essa ontem na Barreira do Vasco. A gente vai falar muito aí sobre o jogão entre o Vasco da Gama e Bahia. A gente vai falar sobre a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, porque agora vem o Fluminense pela frente. A gente já tem novidades aí com relação à situação da liberação do estádio de São Januário, inclusive o craque Neto aí entrou na briga ontem pedindo a liberação do estádio de São Januário. E o seguinte, meus amigos, a gente vai falar aqui sobre uma coisa que virou rotina. O Vasco ontem novamente foi operado, desta vez lá em Salvador. E o Vasco finalmente vai tomar medidas enérgicas aí no STJD, porque é o seguinte, é o quarto jogo consecutivo que o Vasco da Gama é roubado. E a situação na tabela hoje, o Vasco só não saiu dessa zona de rebaixamento ainda por conta aí da arbitragem. Vamos combinar. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o Vasco ontem empatou com a equipe do Bahia, 1-1. E o seguinte, né? Gostei de ver porque o Vasco tomou um gol no final do primeiro tempo. O Vasco colocou a cabeça no lugar, voltou melhor no segundo tempo, empatou com o Vegete, foi a estreia do Paê. O Paê estreou muito bem e há um pressuposto aí para que o Vasco da Gama possa melhorar e melhorar muito na competição. A gente já vai colocar aqui para vocês de forma imediata como que ficou a situação do Vasco da Gama na tabela com esse empate, certo? Então está ali o Vasco na 18ª colocação com 17 pontos, com um jogo a menos. Hoje o Vasco da Gama está a 5 pontos ali de distância para o Bahia, que é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento na 16ª colocação. No entanto, o Vasco da Gama tem um jogo a menos contra o América Mineiro. O Vasco vencendo esse jogo aí, a diferença pode cair para 2 pontos. Então, embora o empate não tenha sido aí um resultado satisfatório para muita gente, o Vasco vai ter aí cerca de 19 rodadas para poder tirar essa diferença de 5 pontos. Dá para tirar, eu acredito, e é igual o Ramon Dias falou ontem, o Vasco não vai cair. Bom, agora o Vasco da Gama enfrenta o Fluminense. E aí vem aquela situação. Onde será o jogo do Vasco da Gama? Informação que chega agora na parte da manhã para a gente é a seguinte, que o Vasco da Gama, até a hora do almoço, vai se reunir com o Ministério Público, com os promotores, para apresentar o TAC, o termo de ajustamento
de conduta. O Vasco deixou toda aquela situação das catracas envolvendo a biometria e o reconhecimento facial, ok, certo? O MP vai fazer uma vistoria em São Januário e há uma grande confiança por parte da diretoria vascaína que São Januário será liberado amanhã, na terça-feira. E o seguinte, meus amigos, o Vasco da Gama, inclusive, já se reuniu aí com o JEP. O jogo do Vasco da Gama contra o Fluminense é apenas no dia 16 de setembro. Portanto, o Vasco vai ter aí 12 dias aí para convencer a Polícia Militar de colocar esse jogo em São Januário e com público. Depois da festa que a gente fez ontem lá na Barreira, não há dúvidas de que o Vasco da Gama terá o seu estádio de volta e que o jogo contra o Fluminense será em São Januário, tá? Ao contrário do que muitos disseram, esse jogo não foi marcado para a Volta Redonda. Bom, e aí veio uma situação ontem grotesca envolvendo a arbitragem. É o quarto jogo consecutivo que o Vasco da Gama é simplesmente roubado. O Vasco foi roubado contra o Red Bull Bragantino. O Vasco foi assaltado no jogo contra o Atlético Mineiro. Situação lá do jogo do Palmeiras foi descarado. E ontem, o que acontece no jogo contra o Bahia? Teve um lance capital aos 18 minutos do primeiro tempo, que é o lance da penalidade que o jogador Gilberto cometeu em cima do Marlon Gomes. O jogador Gilberto já tinha cartão amarelo, foi na perna do jogador do Vasco da Gama, era lance para expulsão e o VAR nem chamou o árbitro da partida. Uma grande vergonha. Evidentemente que o Vasco da Gama iria fazer o gol. E o Bahia, desde o segundo tempo, com 18 minutos do segundo tempo, um jogador a menos, o jogo seria outro totalmente diferente. O Vasco promete ir ao STJD para poder tomar as medidas cabíveis com relação à situação envolvendo a arbitragem. Porque ontem a arbitragem teve uma participação muito grande aí, mais uma vez, no resultado do Vasco da Gama. Desequilibrou. E olha como que os pesos e medidas são diferentes. No lance do Jair, o VAR mandou chamar. A expulsão está certíssima. O Jair deu uma cotovelada. Agora, o grande questionamento é, com 18 minutos do segundo tempo, o Vasco, podendo ter um jogador a mais, empata o jogo, o VAR não mandar chamar o árbitro, coisas estranhas nisso aí. E o Palmeiras está muito nervoso, a Leila se pronunciou aí, falando que a situação já foi, que já foi resolvida, e o Vasco tem que depois daquele jogo, lá do Borussia Dortmund, na Alemanha, ir atrás dos seus direitos aí no STJD. E, se Deus quiser, a gente vai ter novidades aí com relação à liberação de São Januário no decorrer do dia. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!